Olá, aqui é Mariane Baldiceira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Toros Conecta, o podcast que vai fazer você mudar a tua visão sobre o mundo corporativo. Aqui nós recebemos pessoas que fazem a diferença, corações que pulsam o propósito e movimentam o mundo dos negócios. E hoje nós temos aqui um convidado extremamente especial. Uma pessoa diferenciada, um ser humano incrível e um empreendedor nato, daquelas pessoas que chega e transforma aonde quer que ele vá. Estou aqui hoje com André Oliveira. Andrezinho querido, que felicidade de receber, gratidão. Você sabe que eu sou tua fã. E para nós, para mim e para Toros, é uma honra ter você aqui no Toros Conecta. Mari e Simone, a Simone não está aqui, mas eu já quero cumprimentar ela. Ela tá junto. Não está aqui nesse momento, ela está junto, exatamente. Quero agradecer pelo convite. Confesso que eu fiquei muito feliz com esse convite, ainda mais por se tratar de vocês duas. São pessoas que eu gosto muito. Eu eu tenho certeza que nós, com certeza a gente já se conhece de outras vidas. Eu sinto que nós somos parentes, de uma certa forma. Isso, que lindo. São poucas as pessoas, né, que a gente conhece muita gente. Nós no mundo corporativo, Sim. né, André? A gente está sempre em evento, sempre em movimento. Nós da Toros, nós somos apaixonadas por movimento, mas algumas pessoas tocam o nosso coração. E onde quer que a gente vá, a gente leva essas pessoas junto. O propósito da Toros é trabalhar com pessoas que brilhem os nossos olhos, que a gente admira, e você encabeça essa lista, você sabe disso, né? E é recíproco. Quero agradecer aqui pela receptividade, Guilherme e a Geice, carinhosamente me atendeu muito bem, me ofereceram um delicioso café, e eu me senti acolhido aqui nesse local. Que especial. E quando eu estava vindo para cá, eu até comentei contigo antes, né, da gente começar aqui a nossa entrevista. Na verdade, nosso bate-papo. Exato, né? é um bate-papo, é isso Porque a mesmo. entrevista fica algo muito formal. Duro, né? E eu gosto de uma coisa mais leve, acho que isso é muito bacana. E quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, Deus, às vezes a gente se veste de um personagem, né? Uhum. Eu falei, não quero ter isso, eu quero ser o André, um Andrezinho, né? Na essência, né? Perfeito. E aí eu vou pegar esse gancho, André, Sim. para fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta para que você possa, dentro desse contexto que você está me colocando, responder com todo o teu coração. Quem é o André Oliveira? Conta pra gente. Pô, essa pergunta, quando a gente tem um autoconhecimento, né? A gente tem que sempre fazer, né, Mari? Esse autoconhecimento, eu faço muito essa meditação, ou quando eu tô pedalando, ou quando eu tô tomando banho. Eu acho que no momento do banho ali, pra mim, assim, é um momento muito especial, né? Quando eu tô indo dormir, porque a gente tá se findando um dia, né? Eu faço muito essa avaliação minha, me autoconhecer, né? Porque tem muita gente que não se conhece, né? É verdade. A grande maioria. Eu falo que eu faço coisas que até eu duvido. Porque nós, seres humanos, às vezes nós somos muito imprevisíveis, né? Sim. E falando quem é o André. O André, ele é uma pessoa simples, né? Sem ser uma pessoa simplista. Eu sou simples, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de pessoas simples, pessoas autênticas. Gosto muito de verdade. As pessoas falem a verdade. A verdade dói muitas das vezes, mas ela é algo libertador, né? E eu começo a resgatar onde foi criada a minha personalidade, que eu acredito que até os 7 anos de idade. Isso eu falo pro meu pai, pros meus irmãos, pra minha esposa, pros meus filhos, meus amigos. Eu falo um pouco da minha história, porque ali
onde foi formado o meu caráter até os 7 anos de idade, eu procuro nunca esquecer disso, da onde eu vim, das minhas raízes. Isso para mim é um alicerce Perfeito. pro cara que é hoje, que eu sou hoje, né? É tudo, né? É a Sim. nossa base, né, André? Exatamente. E quem é o André, né? Respondendo isso, eu lembro-me que quando eu era criança, eu nasci no Carianos, mas a minha mãe é natural do Ribeirão da Ilha, meu pai é do Paraná, conheceu uma manezinha da ilha. Em 3 meses eles se casaram. Aí formaram uma família de 6 filhos. Teve uma irmã que ela faleceu, eu não cheguei a conhecer ela, ela veio antes de mim. E eu nasci no Carianos e depois do Carianos, os meus irmãos nasceram, o Alexandre e a Viviane nasceram no Ribeirão da Ilha. Eu sempre falo Ribeirão da Ilha porque tem muita gente que não conhece o Carianos ali. Sim, verdade. Mas eu me criei ali no Carianos até eu acho que uns 2 anos de idade e depois fui morar na Costeira. Exatamente no lado do Bistec, onde é o Bistec hoje. Antigamente ali não era o Bistec, era um pasto e tinha uma casa antiga ali, muito antiga, que era uma casa na época bonita, muito bonita, uma casa centenária, uma casa muito bonita. E aí acho que era até uma casa tombada, nem sei o que aconteceu com aquela casa. E só que a gente morava numa comunidade, era uma comunidade muito simples, assim, era uma servidão e meu pai pagava aluguel. Eram 5 casas, se eu não me engano, eram 5 casas. E o banheiro onde a gente tomava banho era um banheiro comunitário, dividido para as 5 famílias. E a nossa casa era uma casa, eu acho que era do tamanho dessa sala aqui, um pouquinho maior, de 4 peças. Aí era um quarto para mim e para os meus irmãos, e o quarto do meu pai e da minha mãe, uma sala e uma cozinha. Era uma casa que não tinha forro, tu via, por exemplo, as telhas, a fiação toda assim. Uma casa toda de madeira, assim, a minha mãe muito caprichosa, muito limpa, assim, sabe? Uma pessoa muito limpa. Meu pai também. Acho que ele e a minha mãe se afinaram muito nessa questão aí de limpeza, Zelo. de zelo pelos filhos. Eu lembro muito meu pai, quando a gente ia dormir, ele à noite ia lá, no frio, ele botava cobertor, a coberta na gente, e botava a mão por debaixo e ia deixar a gente bem agasalhado, enfim, meu pai foi muito um pai presente com a gente. Só que nós passamos muita dificuldade, Mari. Muita, assim, dificuldade. Eu estudei em escola pública, cara, até eu entrar na adolescência, depois da adolescência, na fase jovem ali, no primeiro ano do 2º grau, eu paguei meus estudos. Aí eu falei, cara, eu quero estudar, eu tenho que, né? Mas eu estudei em escola pública um bom tempo. E estudava na Anísio Teixeira, que é uma escola que tem ali na Costeira. E eu lembro que o primeiro dia de aula eu já fui embora, porque eu quebrei a lâmpada da escola e não queria mais ir pra escola. Olha só, cara, era uma criança, velho. Sim. Mas sempre muito curioso, né? Porque você tem essa personalidade detalhista, de curiosidade também, né? De muito zelo. Você puxou muito pela tua mãe, né? Nesse quesito. Realmente, eu lembro que quando eu era criança, a mãe, ela vestia a gente e o tênis ali, na hora de amarrar ali o laço ali, cara, tinha que estar, eu falava que era pitoquinho. Tinha que ficar simétrico o negócio. Não podia ficar para fora, isso, aquilo. Então eu já tinha esse cuidado, assim, eu já tinha esse tique, pode-se dizer. Mas eu percebia como que o nosso pai e a nossa mãe tratavam a gente, entendeu? No meio daquela dificuldade, meu pai levava a gente para sair. Não sei como é que ele dava um jeito, entrava todos os filhos no ônibus. Na época a gente não pagava passagem, passava tudo por debaixo, né? Mas a gente foi sempre uma família unida. Eu acho que isso que construiu o André, a questão de união, de amor, de pessoas. E eu, André, gosto de pessoas. Sempre gostei de pessoas. Gosto de fazer amizade, não gosto de inimizade. Se eu tiver, por exemplo, numa roda aqui para conversar com algumas pessoas e eu vejo que alguém está falando do fulano, eu já fico na minha. E se perguntar o que eu acho se perguntar o que eu acho daquela pessoa ali, cara, se eu não tenho nada para falar, eu sei que não vai agregar, fico na minha. Tu me conhece, tu sabe isso. Que é bem assim, eu gosto de atrair sempre energia boa, aquela energia positiva.
E eu aprendi com muita gente, né? A gente vai tendo algumas pessoas como referência, né? André, todo né, essa bagagem que você traz, né, de uma família que simples, mas extremamente unida, né, forjada no amor, que isso é a base para tudo. A base é tudo na nossa vida. E aí você veio, né, e fez total diferença aonde você chegou. No mercado, você é um dos cofundadores da InfoTV, que foi, né, que é uma empresa que você construiu do zero e ela se tornou referência muito rápido, quer dizer, muito trabalho, mas muito rápido, né, dentro daquilo que ela entregou no estado inteiro, né, e edificou, né, e passou por várias etapas, né, na tua vida profissional. Mas esse André que está aqui hoje na minha frente, ele sempre esteve ali, né, verdadeiro, íntegro, né, sempre trazendo a herança, né, essa herança tão maravilhosa que é a herança familiar, né, os valores. Sim. Então eu queria que você contasse agora um pouquinho, en passant, da tua vida profissional, né, Sim. e o que esse André, né, esse André verdadeiro, esse André, né, familiar, esse André, ele, aonde você reconhece ele na tua trajetória também? Antes de chegar nesse ponto, Mário, eu queria voltar um pouquinho atrás, que para mim são situações na nossa vida que são muito marcantes. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai ele ia a gente falava venda, a gente não falava mercearia. Minha mãe falava, vai lá na venda. Vai lá na venda. Eu ia lá na venda, né? Aí eu lembro que eu ia, quando era... é engraçado que meus irmãos falam assim, pô, tu tens uma memória muito boa, e eu realmente... algumas coisas eu falo que eu tenho uma memória seletiva, né? Sim. Mas eu tenho meus amigos que são próximos, que me chamam de Deco, né? Que são os amigos assim de infância e amigos que estão até hoje comigo, e me chamam de Deco, e eles falam assim, pô, cara, tu tens uma memória muito... Tu lembra de coisas assim... são, né? E eu tenho lembrança, eu acho que dos meus 3 anos de idade, 4, assim, muito viva. E eu lembro que uma vez eu lembro muito bem, a minha prima, que é a prima mais velha, ela refrescou isso na minha memória. Aí ficou mais vivo. Eu lembro que eu estava desenhando na areia. Eu andava muito descalço. Se eu pegar minhas fotos, um dia eu te mando, Amanda. As minhas fotos vai ver. Quero ver. O meu chinelo tinha parceria com a Gerdau. Tinha um prego atravessado ali. Adorei. E eu andava muito sem camisa. Eu andava sem camisa e andava só com shortzinho ali. E eu era loiro, cara. Se tu olhar nas fotos, eu era loiro. Sério? Sério. Vou te mostrar um dia as fotos. E eu lembro que eu tava desenhando. Aí a minha prima me falou assim, ô André, o que tu tá desenhando ali? Aí eu tava assim meio, sabe? Acho que tava meio irritado com alguma coisa, pode, né? E eu peguei e falei assim, eu não quero que me chame de André. Ela falou assim, mas por que tu não quer que te chame de André? Certo, ela achou que eu iria falar, que me chame de Deco. Eu disse, eu não quero me chamar de André, porque nome de André é nome de pobre. Eu quero que me chame de Bernardo. Olha só, cara, onde é que eu tirei isso? Assim, mas por que Bernardo? Porque o nome Bernardo é um nome de rico. Eu falei, olha só, era criança, cara. Olha só. Porque quando eu crescer, eu vou ser rico. Mas a riqueza é muito relativo, né, Mari? Hoje eu entendo isso. Claro. Né? Porque é a posição que a gente tá. Tem gente que tá dentro de uma casa muito boa, mas ela não é rica. Mas mesmo assim, hoje você sabe o quão rico você sempre foi. Exatamente. Né? Pelos valores, por tudo aquilo que você recebeu. Mas ao mesmo tempo a tua alma também almejava o crescimento. Exato. E você não poupou esforços para isso. Né? E eu falava assim, e eu pensava assim, eu não falava, eu pensava, pô, eu quero ser igual o seu Manuel, que ele tinha uma mercearia, uma venda, no lá onde é que era hoje é o Bar do Edu. O Bar do Edu é bem no lado do Bistec. Ali era uma mercearia. Da Costeira, que era o seu Manuel. Eu falava assim, eu quero ser igual ao seu Manuel. Mas por quê?
Porque eu vejo meu pai sempre dando dinheiro para ele. Então ele era o cara que tinha dinheiro. Entendeu? A referência da criança, E aquele né? cara era rico, pô. Ele recebia dinheiro, meu pai ia lá para comprar alguma coisa, meu pai dava. Então eu tinha essa referência. E desde criança, interessante, isso sempre foi muito latente na minha vida. Eu sabia aonde eu queria chegar. Sempre. E no caso da construção da InfoTV, antes da InfoTV eu tive uma outra empresa. Eu construí ela com 20 anos. Fiquei 2 anos no mercado, nem deu 2 anos, 1 ano e pouco. Quebrei. E para mim assim foi muito dolorido, porque eu juntei um dinheiro durante um bom tempo. E a pessoa que me incentivou a empreender, eu acho que isso veio um pouco da minha avó. A minha avó foi, na época, ela foi considerada uma das maiores vendedoras, na verdade, da Avon no estado ou no Brasil, uma coisa assim. Aí eu tô batendo isso aqui direto, desculpa. E ela foi considerada, eu acho que eu herdei isso da minha avó, porque a minha avó, na época, ela tinha ali perto onde você mora, ela tinha uma mercearia no morro, ali no Campeche, no Morro das Pedras, bem ali no começo. Onde é que é aquela hoje ali? Era da minha avó. Aí a minha bisavó chama Noca, que tem uma mercearia lá na Armação com o nome dela. Que eu devo ter primos ali que eu nem conheço. Sabe? Empreendedorismo já Eu no DNA da família. Eu acredito que sim. Sim, sim, com certeza. E aí o meu primeiro negócio eu acabei, por falta de experiência, né? Mas eu tinha muita boa vontade, mas eu não tinha experiência de gestão. E eu acabei, o negócio acabou não dando certo. Eu acho que foi, não acredito que foi a maior parte, eu fui culpado. A partir do momento que eu assumi, porque no começo eu não assumi, eu falei, não, isso foi a concorrência. Não, isso aí foi porque não sei o quê. Mas no momento que eu assumi que eu errei, acho que ali, e o universo e Deus, ele vai te moldando. Porque Deus, ele quer que a gente sempre seja a melhor versão nossa. Ele não quer ver a gente mal. Ele quer ver a gente bem, ele quer ver a gente sorrindo. E é isso que eu penso, que eu vivo, né? E aí, eu quebrei, cara. Eu lembro que daí, Mari, cara, eu passei 7 anos, cara, numa dificuldade financeira tremenda. E a minha esposa estava ali no meu lado. Ela ajudou a empurrar o Fusca. Ela ajudou, a gente tinha um Fusca, ela ajudou a empurrar o Fusca. A gente passou por muita dificuldade, muita. Que esse é um momento que eu nunca posso esquecer. Eu sempre falo que eu gosto de olhar para o retrovisor. Sempre. Quando eu estou na minha vida fazendo a minha reflexão, eu olho sempre para o retrovisor. E o retrovisor, ele serve como uma referência da onde eu saí e aonde eu quero chegar. Perfeito. É isso que eu carrego na minha vida. Perfeito. Eu me emociono, sabe, quando eu falo nisso, porque eu não deixei perder os meus valores. Teve momentos lá na minha primeira empresa que eu estava entrando para um outro meio. Sabe, quando a pessoa... Eu era jovem demais, tinha 20 anos. Sim. O cara começa a querer ficar bobo. E não é isso. Mas não. É exatamente isso, é a tua essência, né? Esse André verdadeiro sempre teve ali, né? Ele sempre balizou. Por mais que as situações possam acontecer para nos mostrar outros caminhos, mas quando a gente tem base, André, a gente pode se perder um tempo, mas a gente volta para o caminho certo. É isso que a base faz, né? Isso que tu está falando, existe um versículo, né, na Bíblia que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela vier a envelhecer, ela não se desviará dele. Tu ensina a criança. Exato. Quando ela chegar numa fase adulta, ela vai lembrar, pô, cara, esse aqui foi o ensinamento do meu pai. Meu pai disse que é assim, não é pra pegar o que não é meu, entendeu? Exato. Tipo, eu tenho que seguir o caminho reto. E o exemplo, né? O exemplo, né? Que eu falo que o exemplo, ele arrasta, né? Total. E aí, Mari, eu começo a olhar tudo isso, porque isso tudo é uma construção que não é eu construí isso agora, isso foi construído lá atrás. Sim. Né? É a forja, né? Foi forjado nas experiências. Foi forjado, eu digo que no fogo, né? No ferro e no fogo. Foi, sim, porque quando tu passa por dificuldade financeira, tu realmente, de fato, vê quem é que vai estar do teu lado. Quem são os verdadeiros que estão do seu lado. Hoje, cara, eu sei quem que eu quero. Hoje é mais interessante, eu sei quem eu quero do meu lado. E, na verdade, a vida ela vai te
A energia, essa conexão Taurus, ela te envolve. Exato. As pessoas do bem que têm o coração, sabe, puro, sabe? Por Não tem eletromagnetismo você vai aproximando. E Na verdade, acontece. quanto mais a gente vai se conhecendo, né, Andrezinho, quanto mais a gente vai conectando, né, nos despindo dos personagens, como a gente falou no começo, Exato. quanto mais a gente realmente, e eu acredito que o autoconhecimento que faz isso, a gente vai mergulhando, encontrando quem nós realmente somos, mais magnéticos nós ficamos e mais nós atraímos pessoas, né, situações, para que a gente possa cada vez mais ser quem nós somos e também pessoas que estão em sinergia com a nossa energia, né? E atrai, sabe por quê? Olha só que interessante. Eu vou voltar no assunto ali, mas tu me fez lembrar agora de um. Isso aqui serve como recorte. É isso mesmo, é esse Olha só. bate-papo que a gente quer. Para Flui. não seguir uma linha muito. Porque eu sou muito prolixo em algumas coisas. Mas eu. É que eu gosto de detalhar muitas coisas que são importantes, né? Que eu acho que vai servir para alguma pessoa isso. Se para uma pessoa fizer diferença, eu já estou feliz. Verdade. Não é para mim, é para quem vai pegar esse conteúdo. Para quem está nos Quem acompanhando, tá para nos quem está, acompanhando. né, sugando dessa experiência, dessa troca, né? Exatamente. Perfeito. E eu lembro, e esse como você falou, né, do personagem, eu lembro que quem é que tava, cara? Eu acho que foi a Mirta. A Mirta, que é uma querida. Adoro ela, do SBT, né? E eu fui convidado para uma festa, eu acho que foi uma festa de 25 anos ou 30 anos, eu não lembro muito bem, do SBT, que foi no Floripa Music Hall na época. E nesse dia o Luciano Hang foi convidado. Aí a Mirta falou: Ô Luciano, esse aqui é o André da Info TV. Ele, beleza. Mas assim, tipo, ele comentou, mas não, tipo, não deu muita atenção dela. Ela falou assim: o André, ele emagreceu 20 quilos. Ele, opa, cara, ele parou pra conversar comigo. É isso que a gente. Esses caras que são empresários, mega empresários, cara, eles querem conhecer pessoas. Muito além, como você falou antes, né? Muito além do CNPJ, tem o CPF. Exato, exato. E também esse é o propósito do Taurus Conecta. Isso. É trazer as pessoas que estão atrás, né? Fazendo acontecer as empresas, o mundo corporativo, para frente da câmera, para que essas pessoas desmistifiquem o mundo corporativo. O mundo corporativo não é um ambiente gelado, competitivo, que só se vê números. Não, é cheio de vida, é cheio de pessoas que se imbuíram do propósito de fazer a diferença. Lógico, se busca sim os resultados, mas como o resultado é a consequência, né? Exato. Mas se você não tiver um propósito sólido, você quebra na primeira situação, não é? Foi o que aconteceu. Exato. E eu quebrei nessa primeira situação porque eu lembro que teve uma vez que o meu irmão até me orientou, o Alexandre, que é o meu irmão mais velho. A gente estava fazendo na época que eu tinha o meu primeiro negócio. E ele falou: André, por que tu não entrega mais isso? O cliente contratou isso, X. Ele queria que eu entregasse X mais Y. Eu falei: pô, mas eu vou estar perdendo. Meu irmão falou: não, tu não vai estar perdendo. O cliente, vai ver que tu entregou além do combinado. Só que eu era muito novo. E eu comecei a entender que realmente tem que ser isso. A gente tem que entregar além do combinado. Meu irmão já entendia a questão de relacionamento. Eu fui aprendendo aos poucos. E essa questão de relacionamento, eu fui aprendendo na dor. Porque tu aprende na dor. Sim, total. Tu aprende com exemplos. E eu lembro que eu fiquei 7 anos numa situação financeira muito braba. Eu já cheguei a trabalhar à noite, na madrugada. Aí trabalhava durante o dia. Eu dormia 4 horas por dia. Pô, será se era por dia, por noite? Eu trabalhava na madrugada e aí durante o dia eu trabalhava. E eu trabalhava na época na RBS TV, olha só. No ano 2001, trabalhava na RBS. E o pessoal falava assim: André, por que tu tá com o olho vermelho? Eu deveria falar assim, porque eu tenho trabalho à noite. Eu falava assim, não, eu não falava. Porque eu era muito reservado nessa questão, assim. Só que, cara, eu queria vencer na vida. Só pra te ter ideia, já chegou a momentos, Mari, que a minha esposa chegou e falou assim: cara, não tem nada pra comer em casa. Faz alguma coisa. Naquele dia eu saí, cara. Na primeira mercearia que eu conheci o cara, que é onde eu comprava na época, eu falei: cara, não tem nada em casa pra comer, nada. Ele disse: eu já passei por isso.
pode escolher o que tu quiser. Claro, eu comprei leite, as coisas essenciais, assim. E eu nunca me esqueço disso. Quem me emprestava o dinheiro para mim ir trabalhar era o motorista do ônibus. Ele me emprestava. Ele sabia que eu era um cara que queria vencer. E foi assim, nessa luta. Cara, durante 7 anos. E a partir do momento que as coisas começaram como é que as coisas começam a mudar? Através do quê? Da persistência. Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas estão no caminho certo, o negócio é certo, mas as pessoas, elas buscam o quê? Imediatismo, né? E elas pensam assim, cara, Resultado o que é mais fácil? Desistir? E muita gente que me conhecia da família próxima, meu pai até inclusive falou assim, por que tu não sai dali e vai trabalhar na empresa tal? Pô, tu tens o potencial. Porque eu sempre gostei de trabalhar na área comercial. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu falava assim, não pai, eu acredito nisso. E eu fui, persistindo, persistindo. E teve, nesse período de 21 anos de empresa, de InfoTV, teve vários momentos que entrou investidor anjo, teve investidores que entraram não só com o investimento, mas com conhecimento, que ajudou pra caramba, que são pessoas assim que para mim até hoje eu tenho uma admiração, eu tenho essas pessoas como irmãos, né? E aprendi muito. Aprendi assim de uma tal maneira que eu sou grato até hoje. E eu falei assim, cara, daí chegou o momento lá da pandemia, a gente decidiu preparar a empresa para vender. Só que na pandemia a gente criou uma outra empresa também. Mas a gente é muito afinado, muito alinhado entre os sócios. O objetivo muito definido, bem alinhado. Só que a pandemia, eu falo para as pessoas que a pandemia ela só impulsionou aquilo que tu tinha dentro de ti, né? E naquele momento a gente decidiu preparar a empresa para vender. Aí eu falei, cara, eu já estou no meio, eu conheço, então eu vou escolher quem que a gente vai casar. É legal porque quem que ia dar continuidade depois? Ao trabalho que já tinha, né? Todo aquele legado que estava sendo, né? Que já tinha sido entregue no mercado. A gente fez a gente fez um acordo entre os sócios que eu falei, então beleza, a gente vai vender a operação e dependendo da proposta lá, eu vou aceitar o convite deles, porque eles fizeram a proposta. A gente compra 100% da operação da InfoTV, mas a gente gostaria de saber se o André tem interesse de... Porque eles não estavam comprando somente os ativos da empresa. Eles queriam o nosso conhecimento, o nosso relacionamento aqui no mercado. Então isso... E é uma empresa grande. Hoje a empresa Nel, ela é a terceira maior do setor. Uma empresa que recentemente agora 29% dela foi comprada pelo grupo UOL. Então é uma empresa que está assim crescendo de uma tal forma e hoje nós deixamos de ser uma empresa de Santa Catarina para ser uma empresa nacional. Né? Então hoje a gente tem acesso a vários anunciantes nacionais que antes a gente não tinha. A gente tem clientes como hoje a nossa envergadura ela é maior e a gente tem condição de atender todo tipo de cliente, desde o cliente local como cliente nacional. E isso para mim, querendo ou não, ele me projetou ainda mais. Porque eu sempre gosto de falar isso, né, Maria? Não posso esquecer. Imagina a mesma empresa, eu fatiei ela em 4 momentos. Já teve 4 sócios diferentes na empresa. Só que quando cada sócio entrava, eu falava assim, cara, mas qual é o propósito? Que a gente tem que alinhar os propósitos. Qual é o teu propósito? Meu propósito é esse. Porque senão começa a criar uma expectativa. E isso é essencial, porque é como falar, né? Quando eu me autoconheço, deixo os personagens e eu começo a assumir quem eu sou, eu começo volto a ser inteiro, né? E quando eu volto a ser inteiro, para eu edificar, e eu começo a edificar verdadeiramente, porque daí sou eu, não é um personagem que facilmente né, quebra, eu começo a edificar. Mas para eu edificar tem que ter um propósito, tem que ser algo a mais. E se numa empresa, né, que você tem ali sócios, que você tem pessoas que venham contribuir junto, se não tiverem alinhadas no mesmo propósito,
aí a coisa não vai para frente e não anda, né? Não vai. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar, qual é o propósito hoje que move, né? Desde a época da InfoTV, Sim. e agora à frente a NEL também, né? Você é o diretor da NEL Santa Catarina, fazendo esse trabalho Sim. ao nível nacional também, né? Porque a Aham. empresa tem essa envergadura, como você disse. Então, assim, qual é o propósito, né, do André? Qual é o propósito que você trouxe para o mercado, né, para fazer a diferença? Então, eu sempre gosto de tratar André pessoa física e André pessoa jurídica. Isso é legal, né? Porque o André sem o jurídico não dá, tem que estar o físico junto. Isso é muito interessante, Mário, porque quando eu pensei assim, pô, tá ok, vendi a operação, pô, eles aceitaram o valor que a gente, né, colocou, Negociou. tá tudo certo, né? É, mas o que que isso vai impactar na minha vida pessoal? Eu pensei, pô, vai impactar bastante, porque eu também tenho meus projetos. Eu já tenho meus projetos há muito tempo. Só que eu nunca toquei porque eu tinha um acordo com meus sócios que eu tinha que fazer a Info TV dar certo. Ela tinha que dar certo de qualquer jeito. Então Você foi ficou muito focado, né? muito. Daí, assim, claro que não fui eu sozinho, né? Sim, mas se não fosse o teu foco, não fosse a tua persistência ali, ela não teria chegado onde ela chegou. Tenho certeza Eu disso. falei pra eles assim, ó, eu pode deixar que eu vou atrás do comprador. Teve vários, assim, que a gente conversou, mas a gente mirou nesse aqui. Esse daqui tá de acordo com o que a gente quer fazer. De acordo com o nosso propósito também, da empresa, dar continuidade no trabalho, enfim. Só que eu pensei assim, pô, o André, como é que o André vai... E depois? Como é que vai ser, né? Eu sempre tive... Assim, minha cabeça nunca para, assim, sabe? Sempre quis empreender em outras áreas. Eu recebi vários convites, Mari. E eu falo pro meu filho, eu falo assim, filho, oferta, a proposta vem todo dia. Só que tu tem que colocar na balança, tu tem que chegar a longo prazo, se realmente isso vai fazer sentido para ti ou se não vai ser uma dor de cabeça. Eu já tive um café, acabamos fechando, mas é porque foi numa conversa, acabei entrando numa sociedade, num café, mas é legal, mas eu não era Experiências, né? experiência. Mas no caso da Info, da Info TV e no caso dos meus ex-sócios, eu sempre pensava não somente em mim, eu pensava neles, como é que eles iriam ficar. Eles também tinham que ficar bem, não é só eu. Só que pra mim eu fiquei muito bem. Eu posso falar pra ti que eu fiquei muito bem. E assim, ó, hoje eu consigo pensar o que que eu vou fazer pra frente. Eu tenho uns projetos que o ano que vem a gente vai sentar aqui, eu vou estar falando pra ti, que a gente vai estar Tenho conversando. certeza. Já estou conversando com algumas pessoas para tocar algumas coisas dentro do meu negócio, dentro do meu conhecimento, em outras áreas também, mas um negócio muito bem estruturado, porque antes de escolher o negócio, eu escolho o sócio, As pessoas. as pessoas. As Quem é pessoas o vêm cara? na frente. Quem é a pessoa? Exatamente. Ah, pô, esse cara ele tem essa postura, eu já conheço a pessoa, já sei o histórico dela. Isso conta muito. Muito, Mari. Muito. Não adianta o negócio ser bom se os sócios não têm a mesma energia. Não vai, velho. Não vai pra frente. Não, detalhe. E eu dou graças a Deus que os sócios que eu convivi com eles ali, teve uns ali que foram 15 anos, teve outros que foram 21 anos, foi pessoas que eu aprendi, eu sou grato até hoje. Eu falo que são irmãos. E são. André, mas você é essa pessoa que conecta com facilidade, porque você é verdadeiro. É assim que eu te enxergo, sabe? Você Sim, é de verdade. Pessoas de verdade sabem quem é de verdade e quem não é. sim, Por mais que você respeite quem o outro é, você, né, a diversidade das pessoas é o que faz o mundo colorido, o mundo divertido. Já imaginou se todo mundo fosse igual? Que sem graça que seria, né? Mas assim, ó, para você trazer para a tua vida, né, tem que ser alguém que está alinhado com a tua essência, que quem tu é e aquilo que você quer entregar, né? exato. Aquilo que você quer entregar. Então, quando o teu propósito são as pessoas, é exatamente isso. É aonde você realmente faz a diferença,
né? Então não são os números, não são os resultados, mas é com quem você tá caminhando para chegar, né, nos E isso aí que tu resultados. falou, eu me lembrei de um acontecimento, Mari, muito legal. Porque assim, ó, eu nem sei se, eu não vou falar o nome da pessoa porque ela não tá aqui, ela não me autorizou a falar. Mas eu sei que ela sempre conta essa história pra muita gente. Eu lembro que teve um dia, eu falei assim pra minha esposa, eu falei, amor, vamos lá em Balneário Camboriú visitar uma pessoa, que é uma pessoa do mercado, é uma pessoa, acho que tu até conhece, acho não, tu conhece ela. Eu falei, pô, vamos lá visitar ela. Pô, eu senti que a gente deveria ir lá visitar ela. Isso já faz, eu acho que uns 8 anos, mais ou menos, quase 10 anos. E a gente chegou lá em Balneário, uma pessoa com um filho recém-nascido. É uma pessoa muito empreendedora. E lá eu vi que ela estava numa situação não legal. Eu falei assim pra ela, tu tava igual aquele filme Encaixotando Helena. Foda. Negócio, assim, bem punk, assim. E ela passou por uma situação bem complicada, conjugal, enfim, ela fala isso abertamente, né? E daí eu lembro que eu peguei e falei assim, vai pra Floripa, vou te ajudar. Mas eu tô falando isso não por causa desse episódio especificamente. Mas a pessoa hoje eu vejo que ela tá bem, cara. E essa pessoa teve um dia que ela mandou uma mensagem e as minhas mensagens eu nunca apago. Tá tudo ali. Sempre deixo ali. Até gosto de áudio, né? Quando tu ouve o áudio, melhor ainda, sente mais próximo, né? E ela falou assim, amigo, eu acho que o teu propósito na Terra é resgatar as pessoas que não acreditam mais nelas. E de fato é. Eu gosto de sentar com pessoas e tomar um café, Mari. E principalmente assim, ó, quando eu vejo uma pessoa que tem potencial pra caramba grande, eu falo assim, cara, posso te ajudar, a mentorar. Ah, quanto é que eu vou cobrar? Não vou cobrar nada. Tem amigos meus que ligam pra mim e me pedem mentoria. E tem amigos meus que eu ligo e peço. O cara, me ajuda em tal tema. Porque a vida é essa troca. É uma troca. A troca de experiência, de conhecimento. E hoje eu vejo assim, ó, o meu propósito é esse, Mari. É resgatar as pessoas que já não acreditam mais nela. E a pessoa, cara, é um foguete. Como diz aquele ditado ali, o nosso amigo usa, daqui pra frente, só pra frente. E é daqui pra frente, só pra frente. Que lindo isso, que E é lindo isso isso. que eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas a resgatar isso. Porque eu passei por esse momento muito difícil. Perfeito. E, cara, naquele momento eu só tinha pessoas falando assim, ah, cara, vai procurar o trabalho em outro lugar. Ah, desiste. Ah, será que vai dar certo? Foda, Mari. E eu falava assim, ó, que de 20 ligações lá para o escritório, que na época a InfoTV era lá na CAT, lá na Trindade, de 20 ligações, 19 eram pessoas cobrando. E uma era minha esposa perguntando que horas que eu voltava para casa. Bem complicado. Muito. Mas eu aprendi através desse momento que eu passei, dessa dificuldade. E através da dificuldade que começa a saber dar valor. Como é que eu vou sentar com alguém e aconselhar, se eu sei que a pessoa está passando dificuldade, como é que eu vou aconselhar ela? Eu vivi isso. Nós, quando a gente passa pelo processo, né? Porque a dor, ela nos desperta. Para mim, a dor, ela vem para nos despertar. Sim. Não fosse isso, uma mãe, na hora de ter um filho, não teria, né, a dor física considerada maior, que é a dor do parto. Mas essa dor não vem para fazê-la sofrer. Vem para dizer, ei, acorda. Acorda que tu tem um filho, um ser que depende de ti. Então as nossas dores nos despertam. E quando você realmente é forjado, né? Porque nossas experiências nos forjam, Sim. né? Nos fazem despertar para quem nós somos. E você realmente desperta, você começa a ver no outro o potencial. Sim. Indiferente da situação. Ah, tá numa situação ótima ou tá numa situação ruim. Você consegue ver o ser. E é isso que te faz, né, conseguir ajudar as pessoas, Sim. enxergar o potencial quando elas não estão enxergando e fazê-las acreditar nelas mesmas. Isso é um propósito lindo, André. Sim. Que lindo, que inspiração isso, né? Eu faço interessante porque a gente conversando aqui, eu começo a lembrar, tipo, lá na InfoTV, olha só que interessante.
A gente tem que sempre se policiar para o ego e a vaidade não subir. Sempre. Porque todo mundo tem ego. Não adianta dizer que não tem. Tem, só que uns são mais atenuados os negócios. Mas a gente equilibra. A vida é o equilíbrio. Que eu sempre falo que o equilíbrio é a melhor coisa que tem. Verdade. Não dá pra sentar com uma pessoa que é muito santa demais porque tu não vai ficar do lado dessa pessoa. Não consegue, né? Ou numa pessoa que é muito depravada demais. Então tem que ter o equilíbrio, que é legal isso. E eu lembro em momentos lá na empresa que eu procurava deixar a pessoa muito à vontade. E procurava resgatar, quero ver numa entrevista. Cara, a entrevista foi uma das coisas que eu gostava de fazer entrevista com as pessoas que vinham, por exemplo, se candidatavam à vaga, né? Mas eu aprendi como uma profissional de RH. Como? Lá na CAT, a CAT oferecia assessoria jurídica e RH e tinha o marketing, assessoria de imprensa. E na parte de assessoria de RH tinha a doutora Cláudia. E ela ia entrevistar as pessoas que iam trabalhar com a gente na época. E só que eu sentava no lado dela e eu assim, nossa, sugava o máximo que ela pra aprender. E eu falei, porra, que da hora, cara. E ela era muito baita. Ela deixava a pessoa muito à vontade. Só que em nenhum momento ela falava que eu era a pessoa que ia contratar ela. Ela falava assim, o André aqui, ela nem falava quem era. Até pra deixar a pessoa mais à vontade. E eu lembro quando eu ia fazer entrevista na empresa, eu sempre chamava um colaborador comigo. Um profissional que trabalhava comigo chamava para ter uma segunda opinião. Eu tenho uma opinião, tenho uma visão. Claro. E daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu pegava o currículo assim, vamos fazer o seguinte. Vamos botar o currículo aqui de lado e vamos bater um papo aqui. Fica à vontade aí. Ó, faz de conta que tu não tá numa entrevista. E eu tentava deixar a pessoa o mais natural possível, porque ali Tu conseguia ver quem eu conseguia extrair. Aham. E eu lembro que teve vários momentos. Teve um momento da Cassiane, que tu conhece, a Cassi, estava entre a Cassi e uma outra moça. A outra moça tinha um currículo fudidaço, bom pra caramba, que era o currículo. Eu falei, cara, pelo currículo eu contrato essa mulher aqui. E na entrevista ela foi muito boa. Teve uma seleção de várias pessoas. E eu precisava para alguém na área comercial. E eu, entre a Cassi e ela, e a Cassi teve um momento ali que ela falou uma coisa que me ganhou. Aí eu chamei a pessoa que estava junto comigo e falei, tá, o que tu achou? Ó, eu gostei, então a decisão realmente vai ser essa. Porque essa pessoa ia Super treinar. acertado, né? Eu adoro a Cássia. E ela tá até hoje Sou suspeita. comigo, né? E a Cássia é uma pessoa, assim, maravilhosa, né? André, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo, porque realmente você nos inspira, você transborda assim, o brilho daquilo que tu fala, daquilo, né? Mas pra gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está começando a empreender, alguém que está despertando para o seu propósito, alguém que está começando a edificar, né? Que mensagem que você diria para essa pessoa? Como se fosse o André de muito tempo atrás. É isso aí. Bom, antes de falar isso, eu quero dar os parabéns pro meu filho. Hoje ele tá de aniversário, Patrick. Parabéns, Patrick, querido. Tá fazendo hoje 25 anos. Que seja o melhor ciclo da vida. Amém. E eu sempre falo pra ele, ele vai ser e é a minha melhor versão. A gente vai aprendendo, né? A escola é ótima. Claro. Mas é muito bom. Filho nos ensina muito, né? Eu fui pai muito cedo, né? Com 20 anos, 21. Pai, né? E pela segunda vez com 30 anos. Nasceu a Mel. Conhece, né, Mel? Claro, imagina. Mas qual é a mensagem que eu dou? É o seguinte. Primeiro de tudo, quando você for fazer qualquer coisa, qualquer negócio, primeiro tem que seguir o que está no teu coração. A tua intuição é isso aí. Teu coração tem que pulsar. Não é pelo dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Exato. A gente fala isso hoje para uma pessoa que está numa situação difícil, porque eu entendo quem vai ouvir isso. Pô, o cara tá falando isso, mas é porque ele hoje... Não, cara, ele não sabe que... Eu passei, como tu falou, o tempo é curto, né, Mari? Mas a gente vai ter tempo ainda para falar mais ainda. Tenho certeza. E assim, eu digo, siga o teu coração. Se todo mundo falar assim, ó, não vai dar certo, não sei o quê, se o teu coração tá dizendo sim e tu tá aqui daquela chama tá ardendo, vai. Imagine se Thomas Edison tivesse desistido.
Não, a gente não teria quem que estaria iluminando esse ambiente. Imagina se o André Oliveira tivesse desistido. E sabia, Mari, que eu já pensei algumas vezes lá na InfoTV em desistir. Cara, teve um dia que eu peguei e falei, cara, vou desistir. O negócio ia... Eu não ia estar aqui. Mas quando é para ser, o que é para ser tem muita força. Tem. E Deus é tão perfeito que ele muitas vezes nos testa, né? Sim. No não, ele nos testa no não. Porque, como crianças, muitas vezes mimada, a gente não sabe levar não, né? Mas é nesse momento que nós realmente somos testados. Quanto que você quer que dê certo? Tu falou uma coisa que tá dentro do que eu vou falar. Porque assim, ó, o não... Porque quando as pessoas vão dizer, não vai, não é que o não é para sempre, o não é para aquele momento. Porque a gente não está preparado. A gente precisa saber isso. O momento certo de começar algo. Então, o meu conselho é, siga o teu coração, siga a tua intuição, se cerque de pessoas boas, de pessoas leais que vão estar contigo, se cerque disso e não desista. É isso. Não desistir. O segredo é não desistir. Persistir. E até o fim. Perfeito. Querido amigo, que eu tenho o privilégio de dizer que você é meu amigo. Isso eu digo da mesma forma. Obrigada por nos Valeu. nutrir. Obrigada por estar aqui, né, conosco no Toros Conecta. Obrigada por ser esse parceirão da Conexão Toros, né, para mim, para Simone. E que você venha muitas outras vezes aqui a brilhantar o nosso podcast. E a Carla vai ser a próxima convidada. A próxima convidada é a Carla. Não agora, né? Mas vai estar ali. Sim, com certeza. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Muito E eu obrigado. quero agradecer também a você que está aqui nos prestigiando no Toros Conecta. Em breve vai ser feito o lançamento do Toros Conecta na Gen TV e também nas plataformas YouTube e Spotify. Cada semana um convidado especial, né, uma injeção de ânimo e também um pó de pirlim-pim-pim, como eu falo, para a gente ver o mundo corporativo mais humano, né, melhor para todos nós. Muito obrigada.